Então, o que é conversão? Voltar para Deus. Aceitar Jesus. Quando que isso acontece? Quando? Né? Quando a gente sente o toque da graça. Tá? Entenda isso. Porque para você entender se você é convertida, e talvez você nem seja convertida, né? Talvez você luta pela conversão do marido, mas você não é convertida. Tá? Quando que a conversão acontece? Quando você sente o toque da graça. Todas as pessoas no mundo, até o mais fervoroso ateu, ele possui a graça habitual na sua alma. Tá? Todas as pessoas do mundo possuem a graça habitual na sua alma. Quem nos entregou isso? Cristo na cruz. Como o pecado dos nossos primeiros pais foi nos passado por transmissão, nós temos vestígios, nós temos manchas, né, do pecado original, foi necessário o sangue santo derramado, o sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo derramado colocou uma graça habitual em nós, para que a gente possa voltar, converter, mesmo com essas manchas, essas más inclinações, essa dureza do coração, certo? Então nós temos essa graça habitual dentro de nós. E São Tomás de Aquino diz que é impossível nós convertermos, é impossível nós convertermos sem a graça habitual. É impossível, por conta das manchas do pecado original que carregamos. Então, por isso que Cristo veio derramar seu sangue na cruz, né? Para que, com esse toque da graça, quando a gente sente o toque da graça, a gente converta, nós voltamos para o Pai. Quando que a gente sente o toque da graça? Quando? Talvez você está sentindo há muito tempo e você ainda não percebeu. Sabe aquele desconforto? Escreve aqui se vocês já sentiram isso. Aquele desconforto, aquele vazio existencial, aquela felicidade que você nunca encontra, aquela insatisfação com o mundo, aquela pessoa, quando você está andando em círculos, completamente perdida, aí você acha que não, eu tenho que mudar de profissão, eu tenho que cortar o cabelo, eu tenho que fazer uma cirurgia plástica, eu tenho que comprar roupa nova. Aí você faz tudo isso e não resolve. E existe aquele vazio existencial, aquela ansiedade, aquela agonia, e fica. Mas existe um barulho muito grande interno. E você não sente e não ouve, né, o toque da graça. Isso se chama o verbo interno, né? O verbo interno que conversa conosco, que é esse toque da graça, tá? E daí, olha só o que acontece. Você não escuta. Aí, Deus misericordioso, Ele nos dá um presente. Sabe qual é o presente que Ele nos dá? A desgraça. Aí Deus misericordioso nos dá uma desgraça, tá? O que eu estou falando para vocês aqui é um pedacinho da aula 4 do curso Coração de Margarida e da aula 9 do curso Coração de Margarida, tá? Na aula 4 eu falo tudo de conversão. O filho pródigo é a nossa biografia, tá? E a aula 9 eu falo da graça santificante, que depois eu vou falar dela novamente. Aí Deus nos envia uma desgraça. Aí quando acontece aquela desgraça, sabe o que acontece? Os nossos olhos abrem e enxergam a verdade.
Eu preciso voltar para o Pai. Agora eu entendi. Tá? Então, a graça habitual, todos nós temos. Por quê? Porque é ela que nos convida, é ela que ilumina a inteligência e nos convida à vontade. Esse é o termo, tá? Ilumina a inteligência e convida à vontade para voltar para o Pai. Ok? Então você faça essa pergunta. Será que eu já voltei para o Pai? Será que eu já estou com o Pai? Ou ainda vivo nessa agitação da Marta, né? Essa Marta agitada, essa ansiedade, esse vazio existencial. Porque se a gente está com o Pai, na casa do Pai, se a gente está na casa do Pai, nós infelizmente podemos oscilar. Oscilar, já vou falar da oscilação, tá? Oscilar. Mas estar na casa do Pai e debruçada na janela, ou seja, olhando para fora, aqui em Florianópolis existe a colonização açoriana, né? Então existem umas bonecas de barro pintada, que ela tem o bracinho assim, ó, que se coloca na janela, ela se chama fofoqueira, sabe? Elas são lindas, essas bonecas. É de barro, toda pintada e se coloca na janela. É a fofoqueira. Então se você são essas bonecas açorianas, né? A fofoqueira tá na casa do Pai, mas olhando pela janela, você não é convertida. O que é o olhando pela janela? Ainda com aquela ansiedade, com aquela preocupação, com aquele vazio existencial absurdo, buscando felicidade o tempo todo, porque a felicidade é a paz que excede todo entendimento, ou seja, quando você volta, você fica dentro da casa do Pai, tá? Então, abri um parênteses bem grande aqui. Essa semana eu compartilhei um vídeo do nosso amado Frei Gilson. Depois vocês, quem não viu, olha lá no Reels, né? E ele fala sobre o Evangelho Light, né? Sobre o que a internet tem feito com os evangelhos, o que os pregadores têm feito com os evangelhos. As pessoas têm deturpado o evangelho. As pessoas têm inventado coisas sobre o evangelho. A conversão é o primeiro passo. A cruz é extremamente pesada. A conversão é o toque da graça habitual. É você entrar na casa do Pai. Mas a fofoqueira está sempre olhando pela janela. Sempre olhando pela janela. Porque concordam comigo, sejamos humildes. Sejamos humildes. Concorda que como que dizemos que somos convertidas, estamos na casa do Pai e vivemos extremas angústias e ansiedades? Ansiedade. A ansiedade é uma negação da vontade de Deus. Então, poxa, sejamos humildes e pensamos, deve ter algo a mais. Deve ter um passo a mais que eu não estou entendendo e que não me contam. Porque talvez se me contarem eu vou achar muito difícil, aí eu não quero. Então tome cuidado. Isso é uma profanação com os evangelhos. É uma profanação com a doutrina elevada de Cristo. A conversão é o primeiro passo. É o toque habitual, é aquela toque da graça habitual, é aquela graça que todos têm, que todos vão receber. Agora, presta atenção. O segundo passo e o mais importante. É a graça santificante. É isso que eu e você precisamos. É a graça santificante. O que é a graça santificante? É a união da nossa alma com Deus. E como que a gente consegue? No segundo passo, no caminho da santidade, que é o arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Viver a vida sacramental,
O que é a vida sacramental? É o batismo, né? Uma mãe falou aqui, preciso batizar meu filho. É o batismo, são as confissões, batismo, são as confissões, a Eucaristia, a crisma. Um monte de pessoas não são crismadas. E o casamento, o sacramento do casamento. A gente vai entender por que é um sacramento, tá? Então, o arrependimento, a vida sacramental, importantíssimo, vida de oração. Vida de oração séria, constante, diária, frequente. Falo várias vezes, orar é para os violentos. Quantas vezes você está morrendo de cansada, exausta, mas você não deixa de orar. E penitência. Nas segundas-feiras eu tenho falado de mortificação e penitência, tá? Se você está aqui, participe das lives de segunda-feira. A quinta-feira eu deixo para essa catequese, né? E a segunda-feira eu deixo para penitência, mortificação e oração, tá? Então, minhas amadas águias, a cruz é pesada. A cruz é pesada, tá? Tome cuidado com a deturpação dos evangelhos. Tem momentos que eu fico muito triste pelo que eu vejo. Então, a conversão é o primeiro passo. É o primeiro passo. Agora a gente tem que caminhar para a santidade. Arrependimento, vida sacramental, oração e penitência. Aí eu recebo a graça santificante, tá? A união da nossa alma com Deus. Tá certo? Então faça essa reflexão. Poxa, eu quero que o meu marido se converta, mas será que eu sou convertida? Né? Quantas vezes você se irrita com comportamentos do marido? É óbvio que certamente você está mais elevada que o seu esposo. Você já está inclinada, você mesmo na casa do pai olhando para a janela, você está mais próxima do pai do que o marido. Mas você se irrita com o comportamento, com atitudes, com falas, né? Com gestos do marido. Mas será que você está num grau tão elevado a ponto de muitas vezes brigar com o marido por causa de Deus? Né? Esse é um ponto de interrogação que a gente tem que deixar aqui, tá certo? Então, guarda isso para você, tá? Esse é o caminho da conversão e da santidade. Quero trazer aqui para vocês também marcas espirituais que existem no nosso casamento, tá? Marcas espirituais que existem no nosso casamento. Tudo que eu tô falando para vocês aqui, viu, gente, não é coisa da minha cabeça, tá? O que eu estou falando para vocês aqui é catecismo, tá? Da Igreja Católica, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tá bom? Tenho bastante cuidado com isso. Vou compartilhar com vocês as marcas espirituais que ninguém nos conta e a gente não entende por conta disso, tá? Ainda lá no pecado original, porque tudo, gente, tudo começou lá. Lá em Gênesis 3, tá? Quando o homem caiu em pecado, presta atenção, isso é muito sério, muito sério. Quando o homem caiu no pecado e Deus perguntou, olha só, vou ler para vocês aqui. Gênesis 3:11, tá? Gênesis 3:11, ó. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nus? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Aí, o Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Esse verso 12 aqui, o homem respondeu:
A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Então, se a gente analisa profundamente esse verso, a gente entende que aqui já teve um conflito entre o homem e a mulher, né? Um jogando a culpa no outro, não é verdade? Esse conflito, gente, verso capítulo 3, verso 12, esse primeiro conflito, essa primeira DR, gerou uma marca nas relações entre homem e mulher, tá? Gerou uma marca profunda. Veja aqui o que o catecismo nos diz. Olha o que o catecismo aqui da Igreja Católica nos diz. Ó, o primeiro pecado, isso aqui é seríssimo, gente. Os psicólogos, os psiquiatras, né, deveriam estudar isso aqui. Ó, o primeiro pecado tem como primeira consequência a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. Então, eles tinham uma comunhão, né, onde Deus colocou aquela mulher como grande companheira do nosso primeiro pai, de Adão. Então, eles eram para ser cúmplices, unidos, fortalecidos. Mas o pecado original já gerou essa ruptura. Suas relações começaram a ser deformadas por acusações recíprocas. Sua atração mútua, o dom do próprio Deus, aquela atração que eles tinham de estar juntos, de construir juntos, transformou-se em relação de dominação e cobiça. Olha a guerra que existe entre homem e mulher, de dominação, um querendo dominar o outro e um cobiçando o outro, um usando o outro o tempo todo. Aí aqui, olha só, o resultado disso foi a mulher é onerada pelas dores de parto. Olha isso, a consequência, atrito entre eles, né, por conta do pecado original, a mulher ficou com as dores do parto e o homem, então, vai ganhar o pão com suor, né, do seu rosto. Aqui, ó. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça de Deus. Em sua misericórdia infinita, jamais lhes recusou. Ou seja, nós precisamos da misericórdia, da graça de Deus. Então, por conta desse atrito, dessa marca no relacionamento entre homem e mulher, Deus criou o quê? O sacramento do matrimônio. Por quê que Deus criou o sacramento do matrimônio? Para que Jesus fizesse parte do nosso casamento. Para que Jesus fosse uma aliança entre o homem e a mulher. Porque sem a graça de Deus e com essa mancha que carregamos, com essa marca que carregamos, um casamento não se mantém. Um casamento não se sustenta. Veja bem aqui, ó. O esposo da igreja, Jesus, vem ao encontro dos cônjuges cristãos. Olha que lindo! O esposo da igreja vem ao encontro do casal pelo sacramento do matrimônio. Olha que lindo! O sacramento do matrimônio é trazer Jesus para o casamento. Jesus aqui, né, permanece com eles, com o casal. Presta atenção nisso. Concede-lhes a força de segui-los, levando a sua cruz. Gente, a igreja nos diz que o casamento é uma cruz. É pesado, é difícil. Nós carregamos uma marca de ofensas, de dominações.
de cobiça entre um e o outro. É uma cruz que a gente vai recarregar. E de levantar-se depois das quedas. São quedas, são muitas quedas. Perdoar-se mutualmente. Carregar o fardo um do outro. Olha isso. Submeter-se um ao outro no temor de Cristo. Amar-se com amor sobrenatural, terno e fecundo. Ou seja, o sacramento do matrimônio existe para que a presença de Jesus esteja no casamento, para que sejam derramadas graças, bênçãos, força, para que a gente consiga manter as relações. Tá? Caso contrário, sem a graça de Deus, né? Sem essa conversão, sem a busca, né, pela santidade, sem a graça santificante, aquela que nós já estamos na casa do Pai. A gente já saiu da janela, lembra, fofoqueira? A gente já saiu da janela, né? Buscando uma vida sacramental, arrependimento, confissão, vivendo os sacramentos, Eucaristia, recebendo o sacramento do casamento, oração, penitência, são só derramadas graças no nosso casamento, tá? Então, minhas águias, isso tudo é para a gente entender, né, que tudo isso aqui se encaixa, né, como um grande quebra-cabeça, nada é por acaso, tá? Então, o pecado original nos trouxe uma marca e o casamento e o sacramento do casamento é fundamental. É como se fosse um cicatrizante, tá? Um cicatrizante daquela marca que foi deixada em nós. Certo? E aqui, né? Como o catecismo diz, né, que é um amor sobrenatural, né? O sacramento do casamento é um amor sobrenatural, tá? Não é, a gente precisa realmente, né, ser mulheres temente a Deus, né? Ser mulheres convertidas, ser mulheres que buscam o caminho da santidade, ser mulheres que têm confissões frequentes, ser mulheres que estão sempre com vida de oração e penitência, para que a gente entenda esse amor sobrenatural, tá? Porque dentro do casamento muitas vezes teremos ofensas, né? Muitas vezes irão existir mágoas, falta de perdão. E isso a gente só consegue superar, esse amor sobrenatural é somente com a graça de Deus, tá? Muitas coisas, talvez grande parte das coisas, a gente não consegue por forças próprias, tá? Nós não conseguimos por forças próprias. Perceba que quando Jesus morreu na cruz, ele já deixou a graça habitual na nossa alma, esse chamado à conversão. Porque sozinha nós não conseguimos. Sozinhas nós não conseguimos converter, nós não conseguimos perdoar. Ai, por que eu não perdoo? Porque você não converteu, porque você não busca santidade, porque você não está em estado de graça, porque sozinho você não consegue. Nós não conseguimos. Agora, volta para o Pai, decide. Volta, né? Sente esse toque da graça. Talvez você já está na casa do Pai, só que está na janela. Vai lá e se confessa. Se confessa de verdade. Confessa de verdade. E começa diariamente a vida de oração, séria e constante, e começa a fazer penitência e mortificação. Tira da tua vida aquilo que te dá mais prazer.
Tira. Vive o sofrimento, entrega esse sofrimento para Jesus na cruz, para ver se a sua vida não vai mudando. Certo? Ai, ai. E diante, né, de todo esse esclarecido, né, muitas vezes você, né, tá indo à missa, já tem comportamentos melhores que o esposo e fica completamente irritada, né, com a atitude do marido. O marido não quer ir à missa, assim, o marido não quer ir à missa, o marido tem comportamentos desviados, você fala alguma coisa de Deus, o marido debocha, ou mesmo alguns maridos, né, eles ficam muito agitados, ansiosos quando essa mulher vai à missa, essa mulher participa de um grupo de oração, essa mulher está fazendo uma lectio divina, né, uma oração meditada nos evangelhos, uma oração do terço. Muitas vezes ele está ali incomodado e você também fica extremamente incomodada com tudo isso, tá? Nesse momento, o que nós precisamos ter, né? Duas coisas: paciência e sabedoria, tá? Paciência e sabedoria que tem relação com a cruz, né? O próprio catecismo nos falou aqui, ó. O próprio catecismo nos falou, ó, que Jesus, né, no sacramento do matrimônio, nos concede-lhe a força de segui-lo, seguir Jesus, levando sua cruz, tá? Talvez esta cruz, que é esse marido rebelde, tá? Seja a grande cruz que vai levar você, ó, para aqueles primeiros passos da santidade, para o seu arrependimento verdadeiro, para a sua vida sacramental, para você se livrar de vez dos pecados mortais, para você ficar atento aos pecados veniais, né? Na nossa última quinta-feira a gente conversou sobre eles, tá? Então, esta pode ser a cruz verdadeira que nós carregamos, certo? Mas o que não é interessante é brigar com o marido ou com a família por causa de Deus, tá? O meu marido não é sempre que ele vai à missa, não é sempre, mas houve um momento que eu comecei a discutir com ele por conta da missa. E o que eu percebi? Ele começou a se afastar. Aí eu pensei, isso aqui tá errado. Né? Eu vou mais devagar. Aí o dia que ele disse que não ia, tudo bem. Mas eu vou. Me visto, me preparo, coloco sempre a minha melhor roupa para ver o Senhor, me preparo para ver o Senhor, com muita dignidade eu vou à missa, tá? Em outros momentos faço um convite, né? Um convite agradável, sempre pergunto qual o melhor horário, porque daí eu me adapto ao horário dele, eu quero ir no domingo de manhã, quero ir no sábado à noite, eu vou em qualquer horário que ele quer ir. Mas se ele não quiser ir, eu não faço nenhum tipo de briga, de confusão, porque já fiz e foi pior. Então nós não podemos afastar o marido de Deus, tá? E outra coisa, como converter uma pessoa também se essa pessoa não consegue ver Jesus em nós, não é verdade? É como, por exemplo, uma pessoa dizer para você, uma mãe que diz para um filho arrumar o quarto, só que o quarto dela é uma bagunça, né? Arruma teu quarto, meu filho. Briga com o filho por conta do quarto bagunçado do filho, mas o quarto dela é uma bagunça, né? Diz para o filho ser organizado com as coisas do colégio, mas a vida dessa mãe é uma bagunça. Então, nós mulheres precisamos ser a luz de Cristo para a nossa família.
Nós precisamos ser imitadoras de Maria para a nossa família. Eu sempre digo que as palavras sussurram, mas atitudes e comportamentos gritam. Então, às vezes, discutir, fazer confusão, fazer briga para esse marido e a missa vai afastar mais. Vai afastá-lo cada vez mais. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma águia que dizia que tinha vergonha de ir à missa sozinha. Porque chegava lá, ela via as famílias. Ela disse que até chorava dentro da igreja. Porque muitas vezes ela ia com a criança, né, com o menininho pequenininho, que o casal tem uma criança. E chegava lá, ficava triste, chateada. Aí eu falei para ela, olha, vá, né, à casa do Senhor, receber o corpo e o sangue de Cristo, né? Vá honrar o Senhor, vá recordar o sacrifício de Jesus na cruz, né? A missa é o sacrifício de Jesus na cruz, né? E não olhe para os lados, né? Talvez você está ali o quê? Você quer estar com a família mais para aparecer para as pessoas? Ou para estar honrando o Senhor na missa? Nosso Senhor Jesus Cristo na missa, né? Recebendo o seu corpo e o seu sangue, tá? Então isso também é um ato de humildade. Aproveitar aquele momento da comunhão, fazer uma oração fervorosa, quando o Cristo, né, ali fisicamente, a sua alma, a sua divindade, ele toca o seu corpo, fazer uma oração mais fervorosa, para que Cristo também toque o coração, a alma dos nossos maridos. Tá? Não fique lá preocupada se as pessoas estão te olhando ou não. E se alguém vier te julgar porque a sua família não está ali, poxa, que triste, que pena. Que pena, as pessoas na casa de Deus ali condenando o outro. Muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo, tá? Então, vista-se dignamente, né? Vista-se como Maria se vestiria para ir à casa do Senhor, né? Esteja lá de corpo e alma entregue, né, a Santa Missa, né, para recordar o sacrifício de Jesus na cruz. Se ajoelhe em frente ao sacrário, vá antes até, de preferência, para você fazer uma boa oração antes da missa. É sempre importante, tá? A gente fazer uma oração antes da missa. E venha para casa, chegue bem feliz e diga que a missa foi maravilhosa, tá? Faça propaganda. Diga que a missa foi maravilhosa, traga o folhetinho, se possível, conte da homilia, conte o que aconteceu, como foi o louvor, como foi, né? Essa é uma das minhas estratégias, tá? Essa é uma das minhas estratégias. Aí no próximo, né, final de semana o marido já, eu vou. Então eu já organizo tudo, o horário, para que isso aconteça, tá? Outra coisa importante, né, gente? Não vamos nos esquecer das tentações que vivemos, né? O inimigo se levanta. Quando uma família, né, está disposta a seguir a Cristo, essa mulher fervorosa, né, que está disposta a seguir a Cristo, o inimigo se levanta. Muitas tentações vão acontecer. Tentação até para você não ir à missa, tentação para você não ter sabedoria, para você ter falta de paciência, para você se tornar agressiva, para você recordar memórias, tá? Isso é uma estratégia do inimigo, tá? As memórias e antecipações. Vai trazer coisa do passado para você jogar na cara do marido, sabe? As ansiedades, as antecipações. Então, tome cuidado com isso, tá? O inimigo se levanta diante de uma família que quer se fortalecer. Mas ele não pode nos parar. Mas ele pode se levantar. Então fique atento enquanto isso, tá bom? Se mantenha, né? Isso é algo muito importante. Se manter fervorosa na vida de oração, gente. Hoje eu estava, inclusive, lendo, né, que eu sou apaixonada por ela, Santa Teresa d'Ávila.
E Santa Teresa é um exemplo de oração. Santa Teresa, até o autor dizia que ela era a própria oração. Ela até tem uma passagem, né, no livro, aqui no Caminho de Perfeição. Acho que está lá no meu quarto. Não está aqui. Que eu sempre levo lá para o meu quarto. O Caminho de Perfeição, que ela diz que a gente tem que ter uma determinada determinação. Bonitinha. Uma determinada determinação. Para quê? Para a vida de oração. Tá? Para a vida de oração. A gente precisa rezar sem cessar. Né? Como Jesus diz, né? Rezar para não cair em tentação. Tá? Rezar para não cair... tá aqui. Rezar para não cair em tentação. Santa Mônica, gente, a mãe de Santo Agostinho, ela rezou 33 anos para a conversão do seu filho. Santa Mônica também, ela é uma referência de oração para nós, tá? Na aula 9 do curso Coração de Margarida, né, eu conto como foi a conversão de Santo Agostinho, foi a coisa mais linda, eu cheguei a me emocionar de tão linda que foi. Como foi a conversão de Santo Agostinho, como que ele se converteu, como que a graça santificante toca na nossa vida, né? Se você ainda não é aluna do curso Coração de Margarida, depois dá uma olhadinha no link da bio, que são 9 módulos para você literalmente se tornar uma mulher de fé, tá? Não perca essa oportunidade. Aqui, Santa Mônica, então, nessa biografia, né? Na verdade, não é uma biografia, é mais ou menos, tá? Mas Santo Agostinho fala nesse livro que se chama Confissões, ele confessa toda a sua dificuldade. Santo Agostinho teve uma resistência enorme para se converter. Enorme, gigante. Ele era do mundo, profano, da balada, vocês não têm ideia, né? E a mãe dele rezando a vida inteira, Santa Mônica rezando. E chega um determinado momento, né, que ele se converte, que foi muito linda a sua conversão. E daí, olha só, quando ele se converteu, quando ele sentiu, na verdade, ele já sentia o toque, né, da graça habitual. Ele já sentia, ele estava incomodado, ele estava insatisfeito, ele estava angustiado, mas até que Deus falou com ele de uma maneira, assim, absurda. Absurda, tá? Aula 9 do curso Coração de Margarida. E daí tem uma partezinha que ele diz assim, ó: fomos contar tudo à minha mãe. Ela exultou, triunfante, e agradeceu a ti, a Deus, né? Então eu achei lindo isso aqui, quando ele se derramou aos pés do Senhor, foi correndo contar. Ele e o amigo dele, né? Que se chamava aqui o amigo dele Alípio. Alípio, a conversão aconteceu ao lado do Alípio, né? O Alípio também se converteu, mas a conversão de Agostinho foi algo estrondoso e saiu correndo para contar para a mãe dele. Então, Santa Mônica não deixou de rezar pelo seu filho, tá? E se nós agora sabemos que no sacramento do matrimônio, tá? O sacramento do matrimônio, as graças, né? São derramadas graças para que nós tenhamos um amor sobrenatural, o amor sobrenatural, nós precisamos sim rezar pelos nossos maridos, tá? E se a gente vai mais profundo, sabe qual é a nossa missão? As feministas me matariam se ouvissem uma live dessa. Me matariam, né? Mas mata presencialmente, aqui não vale, né? Vem me enfrentar aqui no offline, né? A nossa grande missão como mulher, como esposa, como mãe, o nosso temor de Deus, a nossa força na caminhada cristã é levar, tá, o nosso filho e o nosso marido para o céu, tá? Essa é a nossa missão. Levar, ou inverter a ordem, né? Marido e filho para o céu, tá?
essa é a cruz. É pesada? Muito, muito. Muita sabedoria. Mas para isso a gente precisa estar em moradas mais altas. Por isso que é importante. Converteu? Ok. Mas ainda está na janelinha. Tá? Agora, arrependimento, vida sacramental, sacramento, confissão, Eucaristia, oração e penitência. Vou abrir um parênteses aqui sobre oração, tá? A gente viu que Santa Mônica, né, rezou muito pelo seu filho. E a mulher, eu e você, existe um mistério da mulher. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Existe um mistério da mulher. Qual é o nosso mistério? É o poder da nossa oração. Quando Jesus subiu aos céus, quando aconteceu a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, 40 dias depois da Páscoa, 40 dias depois da Páscoa, Jesus sobe aos céus e diz que vai enviar o Paráclito, o Espírito Santo. Ele diz que vai enviar o Paráclito 9 dias depois. Então, da subida até 9 dias, até esse período de 9 dias, aconteceu a primeira novena, a novena de Pentecostes. A primeira novena do mundo nasceu nesse dia. Quem estava no cenáculo, no centro do cenáculo, rezando, esperando o Paráclito? Nossa Senhora, a Virgem Maria. Tá? Isso está em Atos 1,14. Então, Nossa Senhora no cenáculo, com algumas mulheres ao redor e ela no centro. Ela no centro. Ali se constituiu a primeira comunidade da igreja. Quem estava no centro da primeira comunidade da igreja? Uma mulher. Maria. Virgem Maria. Nossa Senhora. E aí, essa grandeza, tá? Representa a mulher na igreja. Representa a força da mulher na igreja. Tá? Percebam quantas mulheres são envolvidas na igreja de Cristo. O quanto as mulheres são em maior número. O quanto as mulheres são orantes. O quanto, olha Santa Mônica, 33 anos. Eu vou contar uma outra história para vocês, eu anotei aqui. Olha que história incrível. Em 1866, existiu uma mulher chamada Elizabeth. Elizabeth era uma mulher de muita fé, muito devota. Uma mulher católica, de muita oração. E casou com um ateu. Isso mesmo. Casou com um ateu. E quando ela entrou nesse casamento, certamente ela entrou com aquele coração, não, ele vai mudar, né? Ele vai se converter, né? Ele tem que se converter, né? Ele tem que se converter. Só que ele não converteu o marido dela. Ele se chamava Félix. Ele não se converteu. E eles eram de alta sociedade, da nobreza. Então, ela vivia em castelos, né? Ela tinha tudo, absolutamente tudo que a realeza oferecia a ela. Ela via o marido, né, totalmente entregue aos prazeres do mundo, daquele cenário, daquele universo onde eles eram inseridos. E ela, em oração, uma vida inteira por esse marido, Elizabeth. Em oração, uma vida inteira por esse marido, fazendo penitência pelo marido, de joelhos por esse marido, até que Elizabeth faleceu. Elizabeth faleceu. E o marido
foi lá mexer nas coisinhas dela e encontrou um diário espiritual. E ele começou a ler aquele diário. E aquele diário, ela escrevia tudo que ela fazia, todas as orações pela conversão daquele marido, todas as penitências que ela fazia pelo aquele marido, o quanto ela sofria, né? Foi aquele diário espiritual mostrou a ela uma grande cruz na vida dela. O que aconteceu com o marido de Elizabeth? Ele ficou extremamente tocado, que na verdade, quem tocou ele foi a graça habitual. Ali foi um choque, foi um trauma, né? Deus conduziu ele até aquele diário. Ali ele recebeu o toque da graça. E o que aconteceu com ele? Ele converteu mais, muito mais. Ele se tornou um frade. Ele se tornou um sacerdote. Ele fez um voto de pobreza. E Elizabeth converteu ele do céu. Do céu. Tá? Achei linda essa história. Perceba que uma mulher, quando entende que a sua missão é levar sua família para o céu, ela mesmo no céu, ela converte aqueles que ama. É lindo, né? Achei linda essa história. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu vivi, né, com meu esposo em um retiro que nós fomos, um retiro de casais, um retiro de casais católicos, tá? Foi aqui em Santa Catarina, fez um ano, faz pouco que a gente foi, fez um ano e olha só, como tudo é preparado por Deus, gente, tudo é preparado por Deus, né? Eu senti um desejo assim, enorme de ir para um retiro, tá? Aí eu entrei na internet, procurei assim, ó, retiro para casais católicos em Santa Catarina. E abri uma página, era aqui pertinho de Florianópolis. A hora que eu cliquei ali para ver a data, era a data que o meu marido estava de folga, sendo que ele trabalha muitos finais de semana, é difícil ele estar de folga no final de semana. Ele estava de folga e nós fomos. Tá? Daí ele falou assim, eu falei assim, olha, nós vamos participar de um retiro de casais, vamos? Ele disse, onde é? Aí eu falei assim, uma cidade aqui próxima, a gente vai dormir, vai ter hospedagem, vai ter isso. Mas eu não quero participar de nada, ele assim. Eu não quero ir para esses lugares e ficar participando, fazer grupinho de estudos. Não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. E arrumei as malas, bem feliz. A gente foi. Aí chegamos lá, né, nos hospedamos, era um lugar simples, né, nos hospedamos. Aí fomos muito bem recebidos, com uma missa, teve um jantar bem gostoso. Tava, gente, frio. Pensa no dia mais frio do ano, o dia mais gelado do ano. Foi aquele dia, foi aquele final de semana. Daí ele ficou meio assim, tava meio desconfiado, assim, onde é que tu foi me enfiar, né? Ele assim. No outro dia, isso a gente chegou lá final da tarde, né? Teve uma missa, o jantar e fomos nos recolher. No outro dia teve o café da manhã e fomos para várias palestras, tinha missa também, oração de terço, enfim. E teve que fazer trabalhinho entre eles ali, né? Teve que fazer o trabalhinho. Aí eu assim, meu Deus, tá lá fazendo trabalhinho, né? Aí depois do trabalhinho lá do grupo, ele falou, não, gostei de fazer. Aí as coisas foram evoluindo de atividades, de palestras, né? Até que chegou um momento que o marido falou assim, nossa, eu não sabia que isso aqui era tão importante o quanto eu imaginei. Ou seja, eu não imaginava, ele falou assim, eu não imaginei que isso aqui era tão importante, né, diante do casamento. Mas eu só soube da importância disso aqui. Entende? Então ele só soube da importância desse retiro estando lá dentro,
lá dentro. Então, minhas águias, dê um jeitinho de participar de um retiro, tá? Isso ajuda muito. Aí, isso foi um sábado, né? A gente chegou na sexta, foi no sábado. O sábado, final de tarde, nós tivemos a renovação dos votos do casamento. Gente, eu quase morri chorando. Quase morri chorando. Então, teve a renovação dos votos de casamento. E depois disso, gente, eu tô falando, isso aconteceu ano passado, praticamente 25 anos de relacionamento, tá? 23 anos de casamento. Sabe o que eu ouvi? Depois de 23 anos de casamento, eu vi assim, nossa, a partir de hoje, eu olho para você de uma forma completamente diferente. Eu vejo você como a minha esposa, como a mãe do nosso filho, né? Como uma mulher completamente diferente. Veja isso, gente. Muitas de nós que casamos não tínhamos uma educação católica. Não tínhamos. E não temos noção do que é o sacramento do casamento. Eu já vinha na minha caminhada cristã, eu já tinha uma noção de muita coisa, mas o marido ainda não. Veja, depois de 23 anos, eu ouço uma coisa dessa. Né? Então, não desistam. Não desistam. E aí eu conversei com várias mulheres que estavam nesse retiro. E todas elas diziam a mesma coisa que meu marido falou. Nossa, estar aqui é muito importante. Mas, se não está aqui, nunca vai saber que é importante. Porque isso não vai despertar neles. Tá? Então, faça um retiro. Tá? O retiro que eu fiz foi aqui em Betânia, em São João Batista, na comunidade do Padre Léo, tá? Super recomendo. Aí hoje nos stories eu contei a história desse terço aqui, ó. Esse terço eu dei pro meu marido quando ele fez 50 anos, tá? E depois que eu dei esse terço para ele, nós fomos nesse retiro. Lá foi a primeira vez que ele rezou o terço completo, fazia anos que não se confessava, se confessou, né? Adorou, amou ir no retiro, fez todos os trabalhinhos juntos, coisa que ele não queria, participou. Falei, nossa, tá, né? Para quem não queria falar, fez todos os trabalhinhos juntos, participou, adorou, fizemos amizade. Foi uma delícia, foi algo maravilhoso. Eu quero fazer pelo menos a cada 2 anos, né? Ano que vem quero fazer de novo. E esse terço, né? Eu entreguei para o meu esposo de presente de 50 anos, né? Rezamos o terço. Quando eu cheguei em casa, gente, fui guardar as coisas, esse terço sumiu, esse terço desapareceu. Eu procurei meses esse terço. Até que um dia fui organizar a mala ali pra gente fazer um passeio. Ele estava dentro da mala, de um bolsinho lá, sendo que eu olhei 1000 vezes naquele bolso. É um bolso que abre para fora, não tinha como ter uma coisa escondida ali, porque ele abre, é um bolso que abre assim, tá? Então não é um bolsinho fechadinho que podia estar num cantinho, não, é um bolso que abre para fora, que eu várias vezes olhei, passei a mão, né? E esse terço desapareceu, tá? Eu vejo isso como guerras espirituais, né? Que quando um homem se levanta, o homem da casa se levanta, né? Para converter, caminhar para Cristo, aquela família, ela vai se tornar um escudo para Satanás. Um escudo. É uma força muito grande quando um homem se levanta. Tá? Aí, mais força, né? Quando eu encontrei esse texto, gente, eu fiquei apavorada. Aí que a gente fortalece a vida de oração. Né? Ainda estou na caminhada, né? Ainda, porque se converter, voltar para Cristo, mas estar na janelinha, olhando para fora, né? Na casa do Pai e olhando para fora, ainda tem um caminho muito longo. Mas a gente precisa estar forte na vida de oração. No meu caso, foi meu esposo que me converteu. Agora seguimos juntos no amor, na fé, catequizando nossos filhos. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda.
né? Existem sim muitos maridos fervorosos na fé, muitos maridos que estão na luta, tentando tentando não, né? Na força da fé, da atitude, trazer essa mulher. Perceba a guerra espiritual quando é a mulher que resiste. Perceba, porque Satanás adora oferecer o fruto proibido para a mulher. Tá? Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Satanás sabe das nossas distrações, das nossas fragilidades. Tá? Ele sabe. Mas Deus sabe que nós somos fervorosas na fé e na oração, né? Somos imitadoras de Maria no cenáculo, tá bom? Então, para resumir, tá? Como converter o marido? Que ele possa ver Cristo em você, que meu marido possa ver Cristo em mim, né? Nós estamos aí sempre na batalha. Que como o catecismo da igreja, né, nos fala, né? Como o catecismo da igreja, o magistério da igreja nos fala, né? Que esta é a nossa cruz, tá? Levantar-se depois da queda, que a gente vai se levantar depois da queda, que nós vamos se perdoar mutualmente, carregar o fardo um dos outros, submeter-se uns aos outros pelo temor de Cristo, certo? E a vida de oração séria, uma vida de oração séria. O que é uma vida de oração séria? É uma vida de oração constante, que você tenha horário para fazer uma oração. Se você tem um intervalo no meio do almoço, vá para dentro do carro, vá para algum cantinho, faça uma oração. Antes de dormir, mesmo com sono, cansada, a oração é para os violentos. Acorda mais cedo. Faça o seu momento de oração. Não deixe de rezar. Pelo seu marido, pela sua família e por você. Para que Deus nos conceda a graça, a força necessária para nos mantermos de pé também em oração. Certo? E para finalizar, então, a nossa live, eu quero ler para vocês uma oração linda aqui de São José. São José é uma referência, né, para os homens, para nós, para todos nós, né? Mas é uma referência para os homens. São José, né, foi esse santo homem que cuidou, né, da integridade física aqui de Nossa Senhora, de Jesus, do menino Jesus, né? Ele esteve com Jesus até a vida adulta de Jesus, né? Então, depois de Maria, São José merece uma grande veneração, né? Porque ele esteve ao lado de Jesus desde o seu nascimento. E essa ladainha de São José é muito linda e eu vou compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ínclito, descendente de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto, guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, chefe da Sagrada Família, que lindo! José justíssimo, José castíssimo, José prudentíssimo, José obedientíssimo, José fidelíssimo, espelho da paciência, amante da nobreza, modelo dos operários, honra da vida doméstica, guarda
das virgens, amparo das famílias, consolador dos aflitos, esperança dos enfermos, padroeiro dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constitui-o o Senhor da sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos de ter por intercessor do céu, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que lindo, né? Ó, chama Ladainha de São José. Linda, né? Lindo. São José, rogai por nós. São José, rogai pelos nossos esposos, pelos nossos maridos, né? Para que os nossos maridos sintam o toque da graça habitual e convertam, que voltem para a casa do Pai. Aqueles que já estão na casa do Pai, mas ainda estão na janelinha, que sintam cada vez mais o toque da graça, né, habitual, para que caminhem verdadeiramente o caminho da santidade. Amém? Amém, amém, amém. Obrigada, minhas amadas. Foi longo hoje, né? Foi longo. É estudo bíblico, é catequese, é livros, mas é bom que a gente aprende bastante, né? Espero que vocês tenham gostado de mais um encontro. Convido a todas, né, a conhecerem o curso Coração de Margarida, né? Para que essa mulher seja cada vez mais fervorosa na fé e devota ao Sagrado Coração de Jesus. Tá? As aulas são ótimas, maravilhosas. É o mínimo que você precisa saber para ser uma mulher de fé, uma mulher cristã, certo? Lá no linkzinho, clica lá, conheça o curso Coração de Margarida, que eu tenho certeza que a sua vida na fé vai mudar, tá? Sempre eu tenho falado para vocês aqui, né? Que a chave, né? A chave da vida espiritual é a vida intelectual. Todos os livros que eu uso aqui foram usados nessas aulas. É muito importante que a gente estude, que a gente aprenda um pouco mais da fé, que a gente tenha uma base mais estruturada, né? Que a gente possa entender o que é a conversão. Né? A aula 4 só fala disso, o que é a conversão. Né? A aula 9 nos explica tudo sobre a graça habitual, a graça santificante, como que a gente pode recebê-la. E sem esses conhecimentos, a gente anda em círculos, né? E o nosso verdadeiro caminho é o caminho da santidade, tá bom? Tem muitas orações lá, são 50 e poucas orações, inclusive tem oração para o marido, tem uma oração de São José linda também, e vale a pena, tá bom? Beijo, clica lá no link e conheça um Coração de Margarida, que vocês vão amar esse curso. Na segunda-feira a gente se encontra às 20 horas. Beijo no coração, Deus abençoe. Muito obrigada.